internautas, essa é a segunda parte do vídeo dessa conversa com o Dr. Jefferson Nascimento, doutor em Física de Sistemas Complexos, com pós-doutorado em cenários epidemiológicos. No vídeo anterior nós falamos sobre o retorno às aulas, a preocupação e os cuidados que as pessoas devem ter com relação aos protocolos de higiene e segurança, que não só os pais, mas também as crianças que retornarão às aulas, e as expectativas que elas devem estar contidas nesses protocolos de segurança para evitarmos o pior, inclusive a variante Delta, porque nesse segundo vídeo nós vamos especificar o que é a variante Delta. O objetivo desses vídeos é de manter a população itaitubense informada. E esse assunto não poderia deixar de ser citado nesse vídeo, porque a variante, inclusive, existe muita má informação com relação à variante Delta, entre várias outras variantes, né? Existe má informação, existe fake news e existem informações desencontradas que é necessário que você esteja muito bem informado, principalmente para que não haja relaxamento com relação aos protocolos de segurança. A variante Delta, ela foi identificada em outubro do ano passado lá na Índia e ela preocupou, inclusive, logo de imediato os especialistas por causa da agressividade da doença, que é o que nós vamos especificar aqui, né? E no Brasil, ela foi identificada esse ano, inclusive já causou 20 mortes da variante. Então, por isso, primeiramente, doutor, o que é essa variante? Quando a gente fala em variantes do coronavírus, na verdade, as variantes virais, elas simplesmente significam nada mais, nada menos do que a própria evolução do vírus, né? No momento em que o vírus se replica, durante esse processo de replicação do vírus, eu vou chamar aqui de multiplicação do vírus, podem acontecer alterações na estrutura que constitui esse vírus. Eu vou preferir falar dessa forma. E nessas mudanças, assim, nas gerações filhas e netas e bisnetas desse primeiro vírus aqui, as evoluções vão ocorrendo, as adaptações vão acontecendo e, como Darwin explicou para a gente, os sistemas vão se adaptando para que eles possam sobreviver. De uma forma muito simples, é isso que está acontecendo. Quanto mais a gente permite que o vírus, que o coronavírus ou qualquer vírus se multiplique, isso faz com que ele evolua cada vez mais e ele possa ter, em algumas poucas quantidades de vírus, vamos colocar dessa forma, mudanças consideráveis. A grande maioria dessas mudanças não são consideráveis, não vão fazer a mínima diferença em termos de ser mais ou menos contagioso, ser mais ou menos letal. Agora, existe uma minoria muito bem adaptada, que é essa minoria que de fato pode causar uma letalidade maior, pode causar um número maior de infecções. Não vamos nos esquecer, já que nós estamos falando da cepa indiana, da cepa brasileira. O que a cepa brasileira fez com os nossos estados, né? O nosso estado do Pará sofreu imediatamente, concomitantemente, junto com o estado do Amazonas, né? E aí, né? As notícias estavam aí para quem quiser relembrar o que aconteceu, as pessoas morrendo asfixiadas, né? E justamente tudo começou com não se vacine, né? Vacina faz mal, vacina tem chip, eu não vou parar minha vida porque coronavírus não mata. Então o que acontece neste momento com a cepa indiana? Ela é uma destas mutações, ou seja, é uma filha, uma neta, uma bisneta do coronavírus, que começou lá atrás na pandemia, lá quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, né? Que estas alterações na sua estrutura são consideráveis, muito consideráveis. E assim como aqui, principalmente na região norte, nós sofremos demais
Primeiramente, Amazonas, Pará, a região norte e as demais regiões vieram sofrendo com uma onda violentíssima, né, por causa da cepa brasileira. A Índia sofreu brutalmente com a cepa indiana, né, que é a B1.617, né, seria o nome mais técnico dessa variante. B1 é 617 e uma variante B1 617.2, né? Qual é o impacto disso para a nossa região? Já chegou aqui. Infelizmente chegou, quando os primeiros casos detectados no Brasil foram na região do Nordeste, né, via marítima, no Ceará, 4 casos isolados, né, a princípio, chegou, a conexão foi feita, né, e mesmo com todos os protocolos de segurança, as redes estão conectadas, ou seja, aeroportos abertos, vias terrestres abertas, todas as vias de conexões entre cidades, países, continentes abertas, ela ia encontrar o caminho de chegar aqui no Pará. Existe uma frase em epidemiologia muito clássica, que é o seguinte: qual é o tempo? Qual é o tempo de propagação de uma epidemia? É o tempo de um voo. Isso é uma frase clássica. E aí o que acontece? O que eu gostaria de destacar, na verdade, o que eu quero destacar sobre essa doença é o seguinte: o que é que a gente está acostumado? A Covid-19, dor de cabeça, febre, né, para as pessoas sintomáticas. Dor de cabeça, febre, dor de garganta, né? Até quem não tem amígdalas sente um incômodo, porque aí já é a faringite sendo atacada, aquele mal-estar no corpo, e mesmo que você não necessite a princípio de um reforço de oxigênio, mas você tem, até mesmo pela infecção, quando ela atinge a questão pulmonar, você tem um desgaste físico, até para subir um degrau você se sente mais cansado. E o que assim, o que está presente, quando a gente fala em coronavírus, não tem como negar as principais características que até então nunca se questionou isso, que foram o quê? A perda de olfato e paladar. Isso nunca se questionou. Tá com isso, tá com aquilo e tal, mas não tinha, perdeu o olfato e paladar, Covid-19. O que é que a cepa indiana veio provar pra gente? Nada mais do que Darwin já falou pra gente, a evolução acontecendo. Isso significa que ela é mais agressiva? Sim. Os estudos feitos, principalmente no Reino Unido, indicam que esta cepa ela é tão mais agressiva em termos de infecções como em letalidade. Os estudos científicos estão acontecendo. Afirmar na integralidade neste momento não é possível, porque é um estudo em andamento, né? Agora, o que os estudos estão indicando é que sim, a capacidade de infecção é altíssima e a letalidade é maior. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, quem se infecta pela variante Delta não necessariamente perde olfato e paladar. Então, aquele sintoma que eu tinha, perdeu o olfato e paladar, Covid-19, né? Meu Deus, hoje eu acordei sem sentir um aroma daquele perfume, o aroma do meu lençol, o aroma daquela refeição, do meu café da manhã. Vai fazer o exame ouro, PCR, faz o exame de teste rápido, de fato era Covid. O vírus evoluiu. Não é mais assim. Então, esta variante Delta, ela é tão mais letal no sentido de que ela evoluiu de tal forma a ponto de que a principal característica que nós conhecemos do coronavírus, desde a primeira versão na China até as várias, nós temos mais de 1000 cepas, né? Mais de 1000 variantes de coronavírus já espalhadas mundo afora.
né? E algumas principais, que são essas que estão na mídia, inclusive a principal deste momento que nós estamos tratando, que é a indiana. Então, infelizmente, agora a pessoa pode ir a óbito sem ter perdido o paladar e o olfato, né? Os sintomas mudaram, o vírus evoluiu. Isso significa o quê? O óbvio, como a gente falou naquele vídeo num outro momento. Se você deixar o vírus solto, ele se replica, e ele adora isso. E cada vez que ele se replica, ele muda, ele se adapta, e isso significa que é pior para a gente. E nessas adaptações, uma das coisas que está acontecendo é ele permanecer, por exemplo, mais tempo por aí, esperando uma pessoa para ser infectada, já que vírus, a gente não pode esquecer que vírus é um parasita intracelular obrigatório. E uma das coisas que o coronavírus, de uma forma geral, em seu processo de evolução fez, é justamente encontrar maneiras de durar cada vez mais tempo disperso por aí, óbvio, em algum material orgânico, gota de saliva, isso e aquilo, por aí vai, porém, esperando alguém entrar em contato pelas vias, seja pela questão oftalmológica, coçou a vista, infectou. Tem muita gente que até hoje não sabe disso, está com a mão suja, né? Tem o coronavírus ali na mão, não sabe, está com máscara, mas coçou a vista, se infectou, não adiantou de nada. Aí a pessoa vai dizer, mas eu estava com máscara, como eu me infectei? Você coçou os olhos, você estava com o vírus na mão. É por isso que a higiene pessoal, a utilização das máscaras, nada disso vai mudar. Quem está mudando é o vírus. O vírus está se adaptando para cada vez mais ele sobreviver e se perpetuar. A nossa espécie, coisa que já está mais do que ratificado. Ele chegou para ficar. Agora, doutor, uma coisa que muitas pessoas elas questionam, inclusive, esclarecemos então o que é a variante e o quanto ela é agressiva. Agora, um outro fato que muitas pessoas questionam: quem já tomou a vacina, a primeira e segunda dose, ela realmente, a vacina ela é efetiva contra a Delta? Todas as vacinas que nós temos até este momento, a grande maioria delas, sim. Por exemplo, a AstraZeneca, você tem ali cerca de 70 e poucos % de efetividade. A Janssen também. Com relação à Coronavac, estudos científicos estão sendo feitos já há algum tempo para verificar qual é a efetividade, para nós dizermos assim, olha, o percentual das pessoas vacinadas com Coronavac contra a cepa indiana é tanto. Este número nós ainda não temos. Por quê? Nós conseguimos em menos de um ano produzir uma vacina, em um processo que demoraria 10 anos. Nós fizemos vacina em um ano, mas um teste, estes testes, por exemplo, ainda demandam tempo. Agora nós temos um cenário propício para que estes testes aconteçam a todo momento. Então, a grande maioria de todas as vacinas que nós temos no Brasil hoje, a Coronavac ainda está sendo testada para que nós possamos dizer o percentual de efetividade dela contra a variante Delta. Porém, as demais, e assim, pode surgir essa pergunta, por quê? Eu já sei das outras vacinas e não sei da Coronavac. E muitas fake news podem surgir, já surgiram, eu não sei porque eu não dou papo para fake news, né? Eu sou um cientista e trabalho com fatos, eu não trabalho com fofoca. Fake news é uma fofoca. Quando foi que a Delta surgiu? Há um bom tempo. Aonde? Na Índia. Olha o quantitativo da população da Índia. Então, por que nós conseguimos produzir uma vacina em um ano? Porque o mundo inteiro estava infectado. Como a gente conseguiu hoje dizer os percentuais de algumas vacinas para a variante Delta? Nós tivemos
um grande espaço amostral que foi na Índia, né? Então, agora nós precisamos dar continuidade às pesquisas, para que eu acredito que em breve, talvez, vou chutar, quem sabe amanhã, depois de amanhã, não sei, mas em breve nós saberemos com relação à Coronavac. Mas respondendo de forma direta essa sua pergunta, todas as vacinas que existem até este momento, que há no Brasil, elas apresentam uma efetividade contra a variante Delta, com ainda a exceção de nós não termos a informação da Coronavac, porque ainda está em processo de teste. Então é necessário sim nós continuarmos nos vacinando. E outra coisa, me vacinei, tomei as 2 doses, como a grande massa da população tomou, ou tomei uma dose, como foi o seu caso, não vou pegar Covid, não tem nada a ver. Você poderá pegar. A diferença é que a sua probabilidade de ir para uma UTI cai brutalmente. Mesmo só com a primeira dose? Se você tomar a primeira dose, aí a coisa complica. Se você tomar só a primeira dose, você está correndo o risco de ir para o caso mais grave. Então é necessário? É necessário. A primeira dose, por si só, ela não confere a imunidade para o seu sistema de defesa. Quando a vacina é de 2 doses, você vai ter a sua imunidade adquirida a partir do momento que você tiver de fato as 2 doses tomadas, e aí em média 15 dias, ou seja, 2 semanas depois, período igual, período equivalente para quem tomou a dose única. Agora eu tomei a primeira dose, saí de férias, ou tomei a primeira dose, fiquei com dor de cabeça, não quero passar mal de novo, acho que vou passar mal, é o mesmo que nada. Além de ser dinheiro público jogado fora, você pode estar jogando fora a sua saúde. Você tomar a primeira dose e não tomar a segunda, você pode estar flertando com a morte. Isso é um fato, isso é um questionamento, na verdade, reflexivo. Então, por isso que é importante, mesmo imunizado, mesmo tomando a primeira dose, como ele acabou de especificar, aguardando a segunda dose, é preciso ter todos os cuidados e protocolos de segurança. Bom, doutor, a realidade da variante Delta já é uma realidade nossa, já chegou ao estado do Pará. É uma preocupação aqui no nosso estado? Assim, um comentário. Eu gosto do seu jeito bondoso de falar, Sammy, porque assim, essa situação aqui no nosso estado, ela por si só já seria o suficiente para me fazer chorar aqui, de medo. Mas assim, o que aconteceu de fato? Um casal que não tomou vacina. E nos Estados Unidos, que até você vai comprar pão e estão dando vacina, né? Vamos deixar isso bem claro. Então assim, veio um casal dos Estados Unidos, apresentaram sintomas, fizeram um teste e o nosso Instituto Evandro Chagas confirmou que eles estavam infectados com a Covid-19, com a variante Delta. E aí o que acontece? Ainda dizem que a mulher é o sexo frágil, né? A esposa, a mulher, está com sintomas leves e o marido hospitalizado, né? Então são 2 casos que aí vamos deixar bem claro o seguinte: se 2 casos foram detectados, se 2 casos nós sabemos que chegaram aqui ao estado do Pará, em Belém, se o Evandro Chagas já confirmou, tentando não ser alarmista, mas sendo realista, neste momento eu chuto pelo menos 200, 300 pessoas na região de Belém já tem esta variante. E eu estou sendo muito bondoso com esse número. Então, se eu acho que são 2 pessoas, não, a situação é infinitamente pior. E aí uma coisa que em algum momento, acredito que na primeira conversa que nós tivemos com o portal ONews, eu disse, e faço questão de repetir aqui: uma
um dos grandes problemas do Brasil foi não ter investido em testes. Aí você pode perguntar assim, como assim, Jefferson, teste? Se eu sei que você acabou de falar que o Evandro Chagas disse que a pessoa está com Covid-19. Beleza, mas eu tenho que apresentar sintomas para eu ser testado? Não é isso. A política sanitária, neste sentido, ela está errada. Você tem que testar a população toda para descobrir qual é o real número das pessoas que estão infectadas. E aí, lembrando o que a gente falou naquele vídeo anterior, que em média 85% das pessoas não têm sintomas e estão infectando outras que irão, ao caso mais grave, poderão morrer. E essa consciência que nem todo mundo tem. Exatamente. Então, não há um estado brasileiro que testou em massa. Pelo contrário, o que a gente viu pela mídia, viu e ouviu pela mídia, foi inclusive testes cuja validade foram vencidas, se passou a validade e ficaram literalmente no depósito. Enquanto, por exemplo, há países, né, com uma política infinitamente mais séria de combate à pandemia, que estava fazendo drive-thru para testagem. E não era teste rápido, não. Era PCR. Colocar o cotonete vias nasais, né? Então, assim, o Brasil testa pouco, né? Não vamos entrar nas nuances de por que o Brasil testa pouco. Agora, isto é uma falha brutal de uma política pública sanitária. Nós estamos numa pandemia que o Brasil não tem ela controlada por culpa única e exclusivamente do próprio Brasil. Nós todos deveríamos estar testando, sendo testados, né? As pessoas que testam, os profissionais da saúde que testam, testando, e todos nós sendo testados. Porque aí, neste caso, por exemplo, o que é que eu faço? Eu tenho que estimar qual é o número de pessoas que podem estar infectadas com o número daqueles que, por exemplo, eu sei que estão doentes porque já chegaram no hospital, chegaram ao hospital passando mal e elas foram testadas positivas. E aí, com base nesse número, nós temos vários modelos epidemiológicos que nós trabalhamos para estimar qual é o caso, qual é o quantitativo de pessoas que de fato eu posso ter. Então, se eu tenho 200 casos detectados, com os nossos modelos epidemiológicos, que é uma das coisas que nós trabalhamos, eu vou chegar lá no número, por exemplo, de 1.500 pessoas infectadas. Aí tu diz, mas graças a Deus que tem a ciência, que vocês trabalham, sabem como fazer isso. Mas não substitui o teste. A população em massa deveria e deve ser testada. E não se gasta dinheiro com isso. E aí isso entra, mais uma vez, no somatório das entidades que fizeram com que a pandemia fosse descontrolada no Brasil, de que nós fôssemos celeiro para o mundo, de nos mostrarmos enquanto pessoas que não deram conta de controlar uma doença, né? Não deram conta, enquanto o mundo todo se trancava, nós nos abríamos. Né? Enquanto o mundo inteiro estava em bandeira vermelha, a gente estava em bandeira amarela e dizendo, olha, semana que vem é verde. Um lockdown que você via carro na rua. Um lockdown com festa acontecendo. Não é isso. Nós estamos brincando de fazer política sanitária. Bom, doutor, agora para finalizar, nós podemos relacionar, né? Porque, como a gente falou agora no início do vídeo, já foi detectada uma pessoa, né, já a infecção da variante Delta no estado do Pará. É motivo para se preocupar, principalmente com relação ao retorno às aulas? Sem sombra de dúvidas, Sâmia. Se hoje a minha maior preocupação com o retorno às aulas é justamente este fato, o retornar, sim, você ter a comunidade dos professores e toda a comunidade acadêmica de uma forma geral, toda a comunidade escolar de uma forma geral, de fato vacinada, para que você tenha um mínimo de segurança e mesmo assim mantendo na íntegra todos os protocolos de segurança, né, contra a Covid-19, como uma higiene, além da que todos nós já temos,
Uso de máscaras, álcool em gel, né? Sendo que principalmente lavar muito bem as mãos, e na ausência disso, dependendo do momento, o álcool em gel resolve ali até você poder lavar as mãos, né? Então, com certeza. Então, além de toda essa preocupação de nós estarmos neste retorno, ao meu ver, desorganizado, né? Atropelado, em que eu não sei o que adjetivo especificamente dizer, já que você quer retornar às aulas sem a comunidade escolar estar vacinada. Eu não sei o que é isso. É uma tentativa de quê? Encher os hospitais novamente? Não sei, eu deixo para todas as pessoas que estão nos assistindo agora tirarem suas conclusões. E com relação à variante Delta, esta é uma preocupação, sim, que se soma a esta minha primeira preocupação. Um retorno à comunidade escolar, sem que esta comunidade esteja na íntegra vacinada, reconectando toda uma rede, como a gente já conversou, levando para dentro das nossas residências, talvez a nova cepa, né? A cepa indiana, e nós estamos, quem sabe, às vésperas de uma terceira onda no Pará, cuja variante responsável seja a indiana. Era isso que eu ia justamente perguntar neste momento. Nós falamos logo no início do ano, quando nós fizemos aquela live, nós falamos de segunda onda e se poderia haver uma terceira onda. Inclusive você especificou que realmente, se não houvessem uma grande vacinação em massa, isso aconteceria. Nós já temos, né, todo o processo de vacinação acontecendo e tem a variante Delta aí para se preocupar. Diante desse cenário, há a possibilidade de termos uma terceira onda? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a gente está caminhando para ela. Eu ainda digo mais, ela já pode ter começado, por uma coisa que a gente acabou de conversar. A gente não testa. Entendi. Então, a gente já pode estar numa terceira onda e que nós estamos colocando vendas nos nossos olhos, porque simplesmente o Estado brasileiro, o Brasil, não gasta um centavo com testagem em massa para que a gente possa ter não um passo à frente de uma onda, mas 10 passos à frente de uma possível onda. Quantas famílias, volto a dizer, foram destroçadas e este fato poderia ter sido evitado, e mais do que poderia, deveria ter sido evitado com testagem em massa. Com as medidas sanitárias de saúde pública de fato respeitadas. Como é que, por exemplo, alguns estados fizeram lockdown de uma semana, com tudo funcionando, e na semana seguinte libera a festa? Ou como é que prefeituras tinham seu slogan lá, município tal contra a Covid-19, e contrata cantor para fazer festa em praça pública? E detalhe, sequer tivemos vacina quando isso aconteceu. Sequer tivemos vacinas. Então, assim, o brasileiro parece que ele imita aquele japonês lá na época da guerra, kamikaze, que entrava no avião para se matar. E o que não faltam são charges científicas nesse viés, que nós somos de fato, nós estamos num voo, né? Todo mundo neste avião sabe que o avião vai cair, e está todo mundo rindo, está todo mundo se divertindo, está todo mundo brincando, e faltam 10 segundos para o avião cair. Fazendo uma comparação com a segunda onda que nós tivemos, né, com a cepa brasileira, que nós vimos o que aconteceu no Amazonas. Pará, por ser vizinho, sofreu demais. Os demais estados da região norte sofreram demais. Depois a coisa migrou. Não é leviano, não é ser leviano da minha parte em dizer
que esta cepa ela já estava difundida no Brasil desde setembro do ano passado. E que quando a coisa estoura, obviamente, em Manaus, ali no final do ano, começo de janeiro, você já tinha uma cepa desconhecida, porque não se testou, não se gastou dinheiro para testar. Quando naquele momento se fala em lockdown, o que foi que o estado do Amazonas fez? A população foi contra os governantes e disseram, trancaram rua, fizeram o que fizeram, não queremos lockdown. Em menos de 2 semanas as pessoas estavam morrendo asfixiadas no hospital. Se nós já chegamos ao ponto de termos uma variante como a Delta, e obviamente com as características que ela tem, só poderiam vir realmente de um local onde as mutações ocorreram de forma descontrolada, como aconteceu no Brasil. Como eu disse, somos e fomos celeiros de maus exemplos. E o quantitativo populacional na Índia, pelo descontrole lá, não poderia vir também de outro lugar do mundo uma cepa violenta de tal forma, porque é proporcional à quantidade de pessoas que tem. Porque o vírus encontra um mar lindo para que ele possa se reproduzir descontroladamente. Então, neste momento a gente está falando da cepa indiana. Quais outras cepas já não existem? Quantas existem? Mais de 1000 neste momento. Esse é um assunto que ele deve ser bem amplo, realmente, o fato de ter mais de 1000 cepas, então todo cuidado é pouco. Nós estamos finalizando esse segundo vídeo, agradecendo a participação do Dr. Jefferson, que veio de Belém, aceitou o nosso convite de estar aqui com você, internauta do Portal News, com a equipe do Portal News. Nós tentamos fazer um vídeo, produzir um material, na verdade, explicativo, mas de uma maneira esclarecedora e informal, até como se fosse uma conversa, porque com certeza são pontos que você tem dúvidas e principalmente não sabia. Mais uma vez, obrigada, doutor, e nós esperamos você para uma outra oportunidade. Obrigado, Sâmia, obrigado a toda a sua equipe, obrigado a todos que estão nos bastidores dessa nossa, como você falou, dessa nossa grande conversa. E eu me despeço dizendo que sempre que precisarem de mim eu estarei aqui, né? Ou em Belém, ou em qualquer lugar que vocês queiram que eu esteja, eu estarei. E para a população e para todos vocês que estão prestigiando este canal, que tem todo o meu respeito e tem o respeito de muitos cientistas como eu, de muitos colegas de trabalhos meus, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nós vamos vencer isso, mas ainda tem muito chão pela frente. Do jeito que as coisas caminham, a gente não vai parar algumas situações em menos de 2, 3 anos. Se você acha que mês que vem, porque as aulas estão voltando, a gente vai estar sem máscara na rua, pois eu digo a você que existe uma grande probabilidade da gente, no Brasil, no Pará, ainda demorar cerca de 2 a 3 anos andando de máscaras pela rua. Consciência salva. Não é à toa que a palavra consciência tem ciência lá no meio, gente. A ciência, ela nunca foi inimiga da população. A ciência não esparge fake news. Lute contra a fake news. Escute a ciência. Vacina, sim. Vacina salva. Mantenha o distanciamento social. Continue com a sua higienização redobrada. E principalmente, pelo amor de Deus, seja consciente para que a gente possa, conforme as vacinas cheguem, conforme a nossa consciência agindo num coletivo maior, para que para que todos nós em breve possamos pararmos de usarmos máscaras, por exemplo, e podermos voltarmos à nossa vida normal, que a gente possa fazer isso de forma coletiva. E nós só vamos conseguir fazer isso de forma coletiva entendendo que corrente de Facebook mata, que corrente de WhatsApp mata, que remédio para protozoário como a cloroquina não faz efeito contra vírus,
Ivermectina é para piolho, não tem nada a ver com coronavírus. E difundir essas ideias significa inconsciência, significa falta de consciência. Então, gente, o meu maior recado para vocês do fundo do coração e pelo amor de Deus, consciência, consciência e as medidas profiláticas. E em breve, todos nós vamos parar de chorarmos por vítimas e vamos estar lembrando sim com tristeza de todo esse período, mas agradecendo pela terra que ficou com a gente. Fiquem todos com Deus. Contem sempre com a gente. Nosso profundo respeito e agradecimento ao Dr. Jefferson Nascimento. Com certeza nós teremos outras oportunidades de falar um pouco mais sobre a Covid-19 e, é claro, comemorar o controle da doença em todo o mundo. A você que acompanhou esses 2 vídeos que nós proporcionamos, todo esse material que nós preparamos para você, muito obrigada por você que acompanhou e continue, estará disponível em todas as redes sociais, compartilhe, dê sugestões inclusive de outros temas que nós podemos abordar e acesse, continue acessando o nosso Portal OnNews, www.portalonews.com.br. OnNews, sempre conectado.